Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que bom que você está aqui comigo para juntos meditarmos mais um pouquinho na Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre o tema: o que é essencial? O que é essencial na tua vida? O que é imprescindível, que você não pode ficar sem? Muitos poderão dizer família, outros emprego, saúde, segurança. Alguém pode dizer, é tudo isso, um pacote, né? Que não dá para viver sem. Mas eu gostaria de ver o que a Bíblia me fala sobre isso. Lá em Eclesiastes, nós temos um livro escrito por um sábio. E ele diz que aplicou a vida dele para descobrir o sentido da vida, o significado. Ele procurou razão nas posses, na família, no trabalho, na sabedoria. E ele então, quando termina o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, o resumo é esse: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Ele diz assim em outra versão: isso é essencial ao homem. Ele diz, olha, se você quiser ter uma vida que vale a pena, se você não quiser desperdiçar a tua vida, teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. Temer é um se dobrar diante da majestade, da grandeza de Deus. É diferente do medo que Adão sentiu quando ele pecou lá no Éden. Ele correu, né? Ele se escondeu do Senhor. Temer ao Senhor é reconhecer a grandeza que Deus é. Mas hoje, né, nós estamos numa sociedade igualitarista, em que abomina a hierarquia. Os filhos não respeitam mais os pais não respeitam as autoridades, e a gente começa a ver que a vida vai sendo levada de uma forma que a gente, se não cuidar, a gente se esquece de fato quem Deus é. Quem é Deus de verdade. E nós precisamos, para ter uma vida que vale a pena, nos lembrarmos disso em todo tempo. Deus, Ele é Pai, mas Ele é majestoso, Ele é grandioso e Ele é justo. E Ele tem critérios, princípios que nós devemos seguir. E a gente tem que ter referência para Ele em todo tempo, em todo lugar. Diante dele eu preciso me calar. Às vezes eu falo demais, né? Eu questiono. Abacuque, capítulo 2, versículo 2 diz assim: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E Jeremias Abacuque está reconhecendo o quanto que Deus é grandioso, o quanto que nós devemos nos calar na sua presença, Você teme a Deus? Quem é você, né? Como você é quando ninguém está olhando? Muitas vezes a gente está muito preocupado, né, com o que o outro está vendo, o que a gente está fazendo, mas a gente está pouco preocupado às vezes com o que Deus está vendo. E Deus, Ele está em todo lugar. José me ensina muito isso. Que vida extraordinária desse menino, né? Lá em Gênesis 39, 9, a gente sabe que ele estava num momento tão triste da vida dele, um menino que foi criado no bom e do melhor, né? Pelo seu pai, Jacó, e ele de repente ele é vendido pelos seus irmãos, traído, vai ser escravo na casa de Potifar, e diz que ele era um jovem muito bonito, e a mulher de Potifar começa a assediá-lo, inclusive em momentos em que a casa está vazia. Mas José, ele se nega a pecar contra Deus. Ele diz assim lá em capítulo 39 de Gênesis, versículo 9: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Isso é um exemplo para nós, como nós devemos ter o temor a Deus, com aquele temor de disposição de agradá-lo a todo, cumprir a sua vontade, obedecê-lo em todo o tempo. Josué
capítulo 24, versículo 14, ele fala para o povo de Israel: agora, pois, presta atenção, povo, né? O que vocês têm que fazer é temer ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Integridade e fidelidade. Como Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, temer a Deus aperfeiçoa a santidade. A gente vai buscar um caminho íntegro, um caminho que a gente seja fiel, e nós somos transformados por Deus, tratados por Deus. Então, em cada momento, cada atitude, decisão, a gente dá por trás das nossas decisões o temor a Deus. Eu lembrei de uma história da filha de uma amiga. Ela passou com muita dificuldade numa faculdade pública e ela foi estudar lá numa outra cidade com tantos dinheirinho. E um dia ela estava precisando de um pouco de dinheiro para pagar umas dívidas, e ela vai no banheiro e ela encontra um rolinho de dinheiro, que era exatamente o que ajudaria muito a vida financeira dela naquele momento. E ela fica numa alegria, conta para os colegas, tudo, mas à noite, a hora que ela vai dormir, ela ajoelha antes de deitar, e ela então ora, e Deus fala ao coração dela: alguém perdeu e está precisando desse dinheiro. E ela então, no dia seguinte, né, ela vai no escritório perto desse banheiro de uma professora e falei: eu achei esse dinheiro aqui ontem, a senhora sabe se alguém perdeu? E ela disse assim: a faxineira perdeu, ela estava desesperada, precisa muito desse dinheiro. Ela devolveu, saiu de lá muito triste, né? Porque ela precisava daquele dinheiro. Mas ao mesmo tempo, com o coração leve, em paz, ela estava fazendo aquilo que ela sentia que era da vontade de Deus, que agradava a Deus. Na semana seguinte, ela foi chamada na diretoria. A diretoria tinha recebido um pedido de uma multinacional para eles citarem, né, indicarem um aluno para um cargo da área dela, da área dessa menina que ela estava fazendo a faculdade, e esse cargo daria um salário mensal no valor de 5 vezes a mais do que o dinheiro que ela tinha encontrado e devolvido. E esse cargo, além de aperfeiçoar a vida dela acadêmica, enriquecer, poderia ter promoções no futuro. Esse é o nosso Deus que abençoa aqueles que o temem, aqueles que buscam obedecê-lo mesmo com perdas, aquele que não faz a coisa errada mesmo quando ninguém está vendo, aquele que não murmura nas aflições porque ele confia no caráter de Deus. Ele sabe que Deus, ele é soberano, que um dia vai fazer sentido. Aquele que teme a Deus não foge da responsabilidade, não fecha os olhos diante das circunstâncias da injustiça. 850 anos antes de Cristo, um homem chamado Obadias era mordomo do rei Acabe. E a Bíblia se reporta a ele dizendo que era um homem que temia muito a Deus. Olha que referencial tremendo. E ele esconde e alimenta 100 profetas de Baal que estavam sendo ameaçados pela esposa do rei Acabe, a rainha Jezabel. Um homem que mesmo com risco de morte, ele teme a Deus mais do que a homens, mais do que a rainha Jezabel. E Deus o abençoou, Deus o honrou. Olha que coisa linda que na palavra diz que ele é, lá em 1 Reis 18, 13, que era um homem que temia muito a Deus. Deus abençoa aqueles que o temem e aos seus descendentes. A Bíblia está recheada de texto que fala sobre isso. Diz que quem teme a Deus, nada falta para essa pessoa. Deus o livra, Deus instrui o caminho que deve seguir, Deus o cobre com a sua bondade, dá prosperidade, dá longa vida, dá refúgio para seus filhos. Em Provérbios 22, 4 diz que o temor a Deus traz riqueza, honra e vida. Mas, meus amados,
A parte mais linda de tudo isso é que quem teme a Deus se aproxima dele. Lá em Salmos capítulo 25, versículo 14, diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais lhe dará a conhecer a sua aliança. Ai, como é bom, né? Temer a Deus, você ter intimidade com Deus, comunhão com Ele e receber dele, Ele confiar em você segredos para aqueles que o temem. O temor a Deus não nos afasta dele, pelo contrário, nos aproxima dele. O medo é que nos afasta. Eu não sei se você é exemplo de Adão, está se afastando de Deus, deixou de orar, está triste porque pecou. Nós temos lá em 1 João 1,9 que Deus, Ele é justo, Ele perdoa todos aqueles que se arrependem e pedem perdão. Ele nos perdoa de todo pecado. Então chega na presença dEle e pede perdão a Ele e creia no seu perdão e continue orando, continue buscando. Não tenha medo, tenha temor. Busque o Senhor, busque a vontade dEle em todo o tempo. Longe de pessoas ou perto de pessoas, em todo o tempo, nas aflições, nas lutas, na alegria, nas perseguições. Busque o Senhor, busque fazer a vontade dEle com fidelidade e integridade. E Deus vai estar nos abençoando e estaremos cada dia mais próximo dEle. Amém? E isso que importa e deve ser o nosso maior alvo, estarmos cada dia mais perto da bondade do Senhor, da presença do Senhor e da sua vontade, fazendo aquilo que lhe agrada. E assim nós teremos uma vida realmente que vale a pena, sem desperdiçar, como diz o autor de Eclesiastes. Isso é essencial, o temor a Deus, para uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Amém? Um grande abraço para você. Fica com Deus e que cada dia mais nós estejamos mais perto dele e da sua vontade. Em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.